Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom início de semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje, vamos falar sobre plano que Deus teve para o mundo versus a realidade. Antes de começar, gostaria de pedir que quem estiver ouvindo essa mensagem pelo WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que entre no YouTube, visualize a mensagem por lá, curta e compartilhe. Tá certo? E eu pedi que curta também no Facebook, tá bom? E quem não se inscreveu no canal no YouTube, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho, tá certo? Precisamos fazer um grande trabalho missionário. Poderemos chegar bem longe com essas mensagens, mas para isso precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Nos ajudem. Queridos irmãos, Deus, quando criou o mundo, criou o homem, ele teve um plano para o mundo. Porém, a realidade de hoje não é o plano que Deus queria para o mundo, né? Quando ele criou o homem perfeito, semelhante a ele próprio. A nossa imagem é semelhante a Deus. Nós, seres humanos, somos semelhantes a Deus. Ele criou o homem, criou a mulher do homem, através da costela do homem. E colocou eles no lugar perfeito. Era um jardim, na verdade era um pomar, né? Para o jardim do Éden, nós podemos chamar de pomar do Éden. Porque só tinha coisa frutífera lá, né? Aliás, quando Deus criou o mundo, não existia nada no mundo que Deus tenha criado que não era comestível. Nenhuma flor, nenhuma planta que não era comestível. Deus criou tudo comestível que o homem pudesse comer à vontade no jardim do Éden. Não existia esses matos que tem hoje em dia, essas ervas venenosas, nada disso. Isso veio com o pecado, veio depois, né? Então Deus queria isso para o mundo. Mas infelizmente, Adão e Eva escolheram pecar, né? Aí você vai falar, mas nós todos os seres humanos temos que pagar por um erro de Adão e Eva, isso não é justo. Aí eu falo para vocês, nós não estamos pagando pelo erro de Adão e Eva, nós estamos pagando pelos nossos próprios erros. Não existe um só ser humano que não pecou na face da terra, a não ser aquele que era divino humano, que era Jesus Cristo. Quando ele esteve encarnado, ele foi o único que não pecou. O resto, todos nós pecamos. Se existisse um ser humano que não tivesse pecado, Jesus Cristo não precisava ter morrido na cruz. Bastava que esse humano morresse na cruz para libertar toda a humanidade. Só que esse humano não existia, por isso Jesus Cristo teve que se fazer humano para morrer por nós na cruz. Porque um ser humano puro teria que ser sacrificado. E o ser humano foi Cristo. Então nenhum ser humano deixou de pecar. Vamos pegar, por exemplo, o pai da fé, Abraão. Abraão pecou. Qual foi o pecado de Adão? Foi mais de um. Primeiro teve o pecado da mentira, que ele mentiu tanto para o faraó quanto para o rei Abimeleque de Gerar, alegando que Sara era sua minha irmã. Na verdade, ele não mentiu, né? Ele omitiu uma parte, porque Sara era minha irmã de Abraão, mas também era esposa dele, né? E ele não falou essa parte com medo dos reis matarem ele, né? Então, ali houve uma série de consequências por essa mentira. Então, Abraão, ali ele pecou, porque a mentira é um pecado. Mas isso não foi tão grave. O pecado mais grave de Abraão foi ter se deitado com Agar. É. Mas se Sara estava impossibilitada de ter filha, já não podia ter antes. E ainda já tinha entrado na menopausa, né? As regras dela não vinham mais, como fala na Bíblia. Ele tinha que fazer isso mesmo? Não, gente. Abraão é um profeta. Ele tinha contato direto com Deus. Ele falava com Deus. Então ele poderia ter perguntado a Deus: Deus, eu devo me deitar com Agar para ter um filho, para que possa ter a descendência que o Senhor me prometeu? Ou não? Essa é a sua vontade? Deus ia falar para ele: não, a minha vontade é que você tenha um filho com Sara e não com Agar. Mas Abraão não perguntou. Ele deixou de por alguns minutos, ele deixou de pensar em Deus e aceitou aquela situação. Ali ele pecou, tanto que Deus ficou um tempão sem falar com ele depois disso por causa desse pecado. Então Abraão pecou. E pode ter outros pecados que a Bíblia não citou de Abraão. Vocês acham que os homens, grandes homens citados na Bíblia, pai da fé, não pecaram?
Todos eles pecaram em algum momento. Todos. A José do Egito, Moisés, todos pecaram. Todos. Não tem quem nunca pecou na vida. Erros as pessoas cometem. Então nós precisamos desse sacrifício de Jesus Cristo para nos libertar. Nós estamos perdidos, estávamos condenados à morte eterna, não por Adão e Eva, mas pelos nossos próprios pecados. E Deus está fazendo o quê? Ele nos deixou uma promessa. Jesus Cristo, antes de ir embora, nos deixou uma promessa. Né? Qual que é a promessa? Que após a purificação do mundo, nós voltaríamos ao paraíso e viveríamos novamente com a perfeição que Deus queria desde o início. Essa é a promessa, voltar da onde saiu. Então, não é que nós fomos expulsos do Éden, junto com Adão e Eva. Nós estamos tendo a opção de voltar para o Éden. Adão e Eva não teve essa opção, porque eles foram expulsos pelo erro deles. Mas nós, o resto da humanidade, que não tivemos acesso ao Éden, fomos convidados por Jesus Cristo, quando ele morre naquela cruz, a voltar para o Éden. Entendeu? Mas tem uma condição. A condição é que nós aceitemos o sacrifício de Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus, naquela cruz. Que nós praticamos o bem no nosso dia a dia. Que nós refletimos em nós a característica de Deus, as características de Deus: bondade, generosidade, humildade, simplicidade, caridade, generosidade, justiça, benevolência, amor verdadeiro. Tudo isso nós devemos ter. Amar os nossos semelhantes, viver corretamente, seguir as leis e os mandamentos de Deus, não comer o que não é para comer, fazer o que deve ser feito, guardar o sábado, doar o dízimo, comemorar a Santa Ceia. Tudo isso é importante. Lembrar que tudo que nós temos pertence a Deus, que Ele está nos emprestando. Lembrar que o mundo pertence a Deus. Então, tudo isso é só, na verdade, é isso que Jesus Cristo é a condição para que nós tenhamos a vida eterna. Né? Então, Ele perdoou o nosso pecado. O que tudo isso significa? Significa que nós estávamos no cativeiro do mundo de Satanás. Ele era o príncipe do mundo naquele momento. Jesus Cristo morreu e fez o quê? Abriu a porta do cativeiro. Então, e tem um anjo segurando a porta. Satanás não pode fechar. Né? Ele pôs lá um anjo, um encantamento. Satanás não pode fechar essa porta. Então, quem quiser sair, vai sair. Só que muita gente não quer. Por quê? Porque está iludida com o cativeiro. Porque esse cativeiro está disfarçado de paraíso. É um cativeiro disfarçado de paraíso. Você compreende isso? É que nem, por exemplo, os israelitas, quando foram libertos do Egito, desejaram voltar para o Egito. Entendeu? Já pensou? Pensa, amigo. Você sofre, é judiado, humilhado, massacrado, tinha um trabalho desumano, os caras tinham que trabalhar desde bem cedo até a noite, muitos morreram de exaustão, judiavam, cada vez mais era mais pesado os trabalhos, não tinham respeito algum, não podiam adoecer, que tinham que trabalhar mesmo doente, né? E queriam voltar para uma vida dessa? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar isso, gente? Isso dá um tempo para uma outra meditação. Mas olha só, se você já voltar para uma vida dessa, olha como estava disfarçado aquele cativeiro do Egito. Ele estava disfarçado com uma coisa boa. Por quê? Porque eles estavam pensando nas coisas boas, que eles tinham comida, não faltava comida na mesa deles, eles comiam bem, bebiam água, tinha tudo, tinha teto, né? Por quê? Eles achavam que quando eles saíram do Egito, eles iam chegar na terra prometida, que lá já tinha casas, que lá já tinha, estava lá, ou pelo menos a terra estava esperando por eles, que eles iam chegar na terra, iam construir as casas, iam viver lá. Não, eles teriam que conquistar essa terra prometida. Até porque quem ganha as coisas de mão beijada não dá valor. Eles tiveram que conquistar, lutar com cada reino que estava estabelecido nas terras que Deus deu a eles. Quando eles viram as potências de alguns dos reinos, muralha como a muralha de Jericó, que era praticamente intranspasável, inderrubável, gigantes, né? Homens muito, muito altos, que eles teriam que enfrentar, eles entraram nesse, como eles eram homens sem fé alguma, né?
É, eles pegaram e simplesmente entraram em desespero e falaram, não, isso aí não vai dar pra gente, é melhor a gente voltar pro Egito, mais seguro. Aqui nós só vamos morrer nesse deserto, né? Isso revoltou a Deus de tal maneira que eles ficaram 40 dias no deserto. 40 dias não, 40 anos no deserto, né? Por conta desse desejo deles de voltarem pro Egito. Então, hoje, o ser humano está fazendo a mesma coisa. Não querem sair do cativeiro porque está disfarçado de paraíso, estão achando que é um paraíso. O ser humano, muitos, não querem parar de comer carne de porco que não vai ser comida, não querem parar de ficar embaladas, de ficar bebendo, não querem parar de fornicar, entendeu? Então, e aí vem os falsos cristos, os falsos profetas, assim como Cristo disse, que viriam falsos cristos falar em nome dele, falsos profetas. Não acreditem neles, eles vão ter capacidade, poder, sabedoria para enganar até os escolhidos de Deus, até os povos de Deus realmente. E quem são esses falsos profetas hoje em dia? São pastores, são pastores que estão por aí, bispos, qualquer nomenclatura, os líderes de igreja, vou colocar em geral, para não citar nomes, que estão por aí, que são falsos líderes, que estão usando a igreja como um comércio, assim como estavam fazendo lá Caifás, na época de Jesus. Estão usando as igrejas como comércio, exatamente, querendo usufruir, ganhar dinheiro, enriquecer às custas da fé dos fiéis. Tem muito pastor por aí que é assim, né? Já contei para você a história de um que estava estudando a Bíblia e descobriu algo que a igreja dele não ensinava, e ensinava inclusive algo contrário sobre aquilo. Ele foi conversar com o pastor e ele falou, por isso que eu não quero que vocês leiam a Bíblia. Então quer dizer, esse cara está interessado na verdade? Não. Porque se ele tivesse interessado na verdade, ele ia falar, ah é? Então vamos ver, vamos estudar juntos, porque se isso é verdade, nós vamos ter que mudar isso aqui na igreja. Aí sim, esse cara estava querendo saber a verdade. Agora não, ele não está interessado na verdade, ele está interessado em continuar usufruindo dali ganhando dinheiro. Então, nós temos que ver quem está interessado na verdade e quem não está. Tá certo? Então, isso acontece, queridos irmãos. Está acontecendo. E muitas vezes sendo enganado e ficando dentro do cativeiro. O cativeiro está aberto. Só que vai chegar um momento que esse encantamento, ou esse anjo, vai sair da porta, a porta vai ser fechada novamente e não mais será aberta. E tem muitas pessoas que estão acorrentadas nesse cativeiro e não vão sair de lá. Por quê? Porque pecaram contra o Espírito Santo, porque rejeitaram ao máximo, né? Rejeitaram em definitivo a Deus, podemos dizer. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, quando você rejeita em definitivo, quando você demonstra publicamente que você rejeita qualquer coisa que vem de Deus. A pessoa tenta falar com você de Deus, você repudia. Essa pessoa já está condenada, né? Não há o que fazer por ela. Ela mergulhou nas trevas tão profundas que não há como chegar até ela, porque o Espírito Santo não chega naquelas trevas. E nós, seres humanos, que temos luz, que poderíamos ajudá-la, nós não conseguimos mais alcançá-la, porque as trevas começam a resvalar na gente e a pessoa é revoltada com a gente. Então, não há mais o que fazer. Mas voltando ao assunto principal da nossa meditação, Cristo está oferecendo de volta o paraíso para nós. Então nós não fomos injustiçados. Não, nós estamos tendo a possibilidade de entrar no paraíso, de viver lá, como Adão e Eva. E com uma diferença. Nesse paraíso não haverá a árvore do bem e do mal. Né? Deus já arrancou essa árvore, já pôs fogo nela. Já não existe mais essa árvore. Né? Ela foi destruída. Porque no novo paraíso não vai ter lugar para ela. Porque todo ser humano que tiver no novo paraíso, ele já fez a escolha para o bem. Ele já teve a opção de escolher o bem ou o mal. Então, não há mais necessidade daquela árvore. A escolha dos seres humanos já foram feitas. Aqueles que escolheram o bem, que escolheram a Deus, vão estar na vida eterna. Aqueles que não escolheram a Deus, que escolheram o mal, vão para o lago de fogo e enxofre e vão ter depois a morte eterna. E não entrarão no paraíso. Então, queridos irmãos, Deus está nos oferecendo de volta o paraíso. Ele está nos oferecendo uma vida que nós não podemos imaginar. Quando a gente come uma fruta doce direto do pé, a gente tem uma noção do que é Deus. Olha para a natureza, entendeu? Olha essas imagens que eu coloco no meu vídeo. Eu ponho essas imagens por quê? Porque são imagens que representam a natureza de Deus.
né? Essa desse vídeo aqui, por exemplo, e de alguns anteriores aqui, é de uma tipo de geleira de mármore natural que fica no Chile, né? Uma montanha de mármore que foi criada ali por causa da erupção de um vulcão. É uma coisa linda. Eu vi esses dias, semana passada, no programa Viaje Comigo da Novo Tempo, onde eles viajam por vários lugares. Eles já mostraram tantas coisas, águas termais, uma coisa tão linda. Pra gente ver a mão de Deus ali, entendeu? Quando você olha uma folha que tem formato de um passarinho, por exemplo, você vê a mão de Deus. Quando você vê uma árvore que apodrece, e você olha nela, tem uma casca por fora para proteger aquela parte doente da árvore, para tentar se salvar, tá tentando se salvar, tentando se recuperar. Você vê a mão de Deus. Flores maravilhosas de tantas variedades, você vê a mão de Deus. Uma árvore que vem de uma sementinha, você vê a mão de Deus. Você pega uma semente, plantar, vai virar uma árvore. E aí você vê que essa árvore dá frutos, e esse fruto e mais semente vai dar outras árvores. Você vê a mão de Deus. Como pode uma sementinha, virar uma árvore, que vai virar várias frutas, que viram outras árvores? Como pode isso? E cada semente tem uma árvore diferente. Você olha para o paraíso que eu estou no meio de um bosque aqui no meu sítio. Pode ver que não tem barulho nenhum. Estou ouvindo só o barulho de passarinho cantando. Eu estou ouvindo algum grilo. Às vezes a gente ouve os sapos, mas só um silêncio maravilhoso, um lugar tranquilo, uma rua que praticamente não tem movimento nenhum, né? Um lugar onde praticamente a gente vive tranquilamente aqui. Se eu quiser aqui, por exemplo, né? Hoje não que visitam aqui, mas na semana eu posso até andar pelado pelo sítio, que ninguém vai me ver pelado. Porque não tem ninguém. Só tem eu, meu pai e minha mãe, né? Claro, se eu for para lá, tem a casa da minha tia, minhas primas, mas para cá não tem ninguém. Eu posso andar pelado que ninguém vai ver. Posso andar pelado pela rua que ninguém vai me ver pelado. Porque não tem nada. Você entendeu? Não tem nada. Você entende, queridos irmãos? Então, é um silêncio maravilhoso, é um lugar onde você tem tranquilidade, paz, você relaxa, você tem mais calma. Quando você está no meio de barulho, de confusão, você fica mais acelerado, mais estressado. Eu vivo num lugar onde eu descanso, onde eu fico bem, né? Eu fiquei 20 dias no ano passado em São Paulo, no começo do ano passado. Para mim foi uma eternidade. Eu não conseguia relaxar. Minhas pernas começaram a doer porque a casa lá é assobradada. Então, eu não quero voltar mais para lá. Eu chego lá, eu não vejo mais a minha casa. Minha casa agora é aqui. Você entendeu? Eu chego lá assim, eu falo, nossa, eu vivi aqui, né? Eu vivi lá 30 anos. Eu tô aqui 4 anos, estou aqui. Então, eu vivi lá 30 anos da minha vida, 31 anos, na verdade, porque faz 4 anos que eu tô aqui, eu vim em 2020, são 2024, eu tô com 35, então eu vivi lá 31 anos em São Paulo. Mas eu chego naquela casa, eu lembro, vem uma lembrança, né? Eu pensando assim, vem a lembrança, que tipo, punha árvore de Natal na sala, eu punha, tinha um globo, né? Tem ele até aqui, eu punha um globo, fazia luz lá no terraço, e, e eu tinha meu quarto, tenho meu quarto lá até hoje, televisão e tal, e eu brincava, eu lembro de criança brincando na sala de bola, ou no quarto, na cama jogando videogame, né? Lembro que eu vivia ali o tempo inteiro, né? Muitas lembranças ali, meu pai sentado na cadeira dele, né? Depois eu comprei uma poltrona para mim, eu sentando na minha poltrona, e a gente convivendo ali, almoçava na mesa todo mundo junto, você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. A gente vai vendo e tem a lembrança. Mas eu chego lá e vejo uma casa estranha, uma casa. Eu já tive lá, mas eu não me sinto mais em casa. Vocês entenderam isso? Eu não me sinto mais em casa lá. Por quê? Porque minha casa agora é aqui. Porque eu aprendi a ter minha casa aqui. Agora a minha vida é aqui.
Eu não quero mais voltar para aquele lugar, tá certo? E lembre-se, quando Deus criou o paraíso, não é uma cidade. Vai descer Nova Jerusalém, é uma cidade. Não. O paraíso que Deus criou para Adão e Eva era um pomar do Éden, era o jardim do Éden, não era a cidade do Éden. Tá certo? Ou seja, Deus criou o homem para viver na natureza. Quem foi que criou a cidade? Foi Satanás, foi inimigo, através de quem? De Caim. O que disse Caim quando a mulher dele deu à luz ao seu filho, ao qual ele deu o nome de Enoque? Ele ia fundar uma cidade, ao qual ele ia pôr o nome do seu filho, Enoque, um lugar onde não precisava de Deus para nada. Essa é a perfeita definição, na minha opinião, de cidade. Um lugar onde nós não precisamos de Deus para nada. Por quê? Porque quando você chega numa cidade e você olha, tem tudo perto da sua casa. Tem farmácia, tem padaria, tem açougue, você vai a pé fazer tudo. Tem tudo asfaltado, ônibus na sua porta, metrô, trem, né, várias linhas que passam de 5 em 5 minutos. Você não precisa de Deus para nada ali. Para nada. Você tem tudo ali na mão. Tudo. Você não precisa de Deus para nada. Realmente. Agora, quando você mora num lugar que nem eu aqui, que realmente é afastado do centro, aí você pega e vê o que é precisar de Deus. Porque eu sei, quando chove aqui, as estradas ficam impraticáveis, porque são estradas de terra. Eu sei que aqui eu não tenho mercado perto, eu não tenho açougue perto, eu não tenho farmácia perto, né? O mercado mais próximo daqui são, dependendo do caminho, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 7 quilômetros, 5, depende do caminho, tem vários caminhos. O mínimo é 3 quilômetros. Estrada de terra, então com chuva é difícil acesso. As estradas aqui não tem luz, então a gente tem que andar à noite, no escuro, só com o farol do carro. Tá? Enquanto na cidade é tudo iluminado. Então, é um lugar onde a gente precisa de Deus o tempo inteiro. Se acontece alguma coisa, como aconteceu com a minha mãe no passado, que ela caiu ali em cima, que perto de eu no pé de pitanga, quebrou o fêmur, tem que ter a mão de Deus. Se eu não tivesse tido a mão de Deus, talvez ela não estivesse viva. Porque eu não sei como é que eu ia fazer para levar ela para o hospital. Você entendeu? A ambulância não chega. Ela caiu, era mais ou menos umas 5h30 por aí, 6 horas. E até a ambulância chegar, ia ser umas 10, 11 horas da noite. A ambulância não ia ter o cuidado que nós tivemos com ela. Possivelmente a fratura dela ia virar uma fratura exposta, que já estava praticamente exposta. Vai saber que complicações ela poderia ter. Mas Deus preparou tudo. O vizinho aqui de baixo estava aqui. E ele já tinha o conhecimento de fazer um primeiro socorro na pessoa. E ele então fez o primeiro socorro nela, entalou a perna dela, conseguimos fazer ela ir para a porta. E precisa de uma porta, e carregaram ela na porta até o carro, lá já tinha um colchão, puseram ela em cima do colchão, e lá no porta-mala do carro, que é um carro piruinha, esse tipo de ambulância mesmo, né? Tá mais pra, na verdade, como ele é pequeno, não é uma perua, né? Não é uma coisa, é mais para um carro, tipo carro funerário, né? Que ele é comprido atrás para caber o caixão. No caso lá, coube o colchão. Né? Graças a Deus não era caixão, era colchão, né? E coube lá e ela foi em cima do colchão no porta-mala até a Santa Casa, onde ela ficou internada 2 semanas, operou. E graças a Deus ela se recuperou completamente, já. 99,999% pelo menos. E então, se não é a mão de Deus ali do vizinho estar aqui, de ser um dia que ele estava, porque ele não mora aqui, ele mora em Ferraz de Vasconcelos, eu não sei como é que ia ser feito. Porque ninguém ia conseguir entalar aquela perna dela, ninguém tinha experiência para entalar aquela perna dela. Você entendeu? E eu lembrei que ele estava aqui e chamei ele. Isso foi a salvação. Você está entendendo? Então, a gente precisa de Deus no lugar desse. É a oração, é a chamação, é estar com Deus, chamar por Ele. Aqui nós precisamos de Deus. Agora na cidade, você liga, tem ambulância, a ambulância chega lá em meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora no máximo tá lá. Agora aqui, nem em 4 horas a ambulância chega. Primeiro, ela não vai achar. Já era tarde da noite. Então para ela achar aqui,
não ia ser fácil, né? Porque como é que eu vou dar a orientação de um lugar que você não tem CEP, que você não tem nenhum ponto de referência perto, né? As estradas não têm nome, né? É difícil você orientar porque as pessoas não vão compreender o que você fala, né? Eu sei como orientar, né, a chegar. Fala, você vai indo, lá chegando em Itaiçupeba, sai o caminho do ônibus, você vai chegando. Quando chegar no ponto final do ônibus, por exemplo, você segue em frente, você vai ver uma lagoinha, que é o braço da represa, vai ver os calipais. Você vai indo, vai ter um morrinho na frente, você sobe aquele morro, depois você pega a primeira à esquerda, sobe o morro, desce o outro, é o segundo sítio à direita, entendeu? É assim que eu orientaria. Agora, se fosse para me dar um passo a passo, eu também não conseguiria. Mas para uma pessoa, para vir à noite, isso é difícil, né? Porque durante a noite ele não ia ver os eucalipais, ele não ia ver a coisa, então ia ser complicado. Então nós precisamos de Deus, entendeu? Nós precisamos que Ele esteja conosco. A proteção dele é um lugar onde precisa de Deus, diferente da cidade. Então eu acho que a definição que é põe na Bíblia de cidade é perfeita. Um lugar onde você não precisa de Deus para nada. Compreende? E hoje eu entendo que Deus quis que eu viesse para cá e é aqui que ele quer que eu fique. Pois tudo, depois que eu vim para cá, tudo deu certo na minha vida. Até trabalho eu arranjei que eu não consegui em São Paulo. Claro, depois de 4 anos que eu tô aqui. Mas eu consegui, tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Nós precisamos estar preparados. Deus está estendendo a mão para nós voltarmos ao paraíso. Basta nós aceitarmos as suas condições. Eu já aceitei. A minha vontade não vale mais nada, o que vale para mim é a vontade de Deus. Eu já aceitei. Eu já pus Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu já amo o meu próximo, tento ajudar no que eu posso, que eu não posso. Então, para mim, Deus já é o único. Então, queridos irmãos, eu já me entreguei a Deus há muito tempo. Eu quero ir para o paraíso. Eu aceito, eu pego na mão de Cristo, eu aceito as condições dele. E é isso que nós devemos fazer. Todos temos a chance de voltar para o paraíso. Deus não é injusto, nunca foi e nunca será. Ele expulsou Adão e Eva, mas está estendendo a mão para que nós voltemos ao paraíso. Inclusive, os próprios Adão e Eva podem voltar ao paraíso se eles aceitarem essas condições lá, quando Deus falou. A Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala. Mas eles mesmos podem voltar. Então é assim, queridos irmãos, tá certo? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tá certo? Graças a Jesus Cristo, o amor de Deus, o caminho do Espírito Santo, esteja com todos nós, tá bom? Se voltem para Ele, pois o paraíso está nos esperando. Saiam do mundo, saiam do cativeiro. É isso que eu tenho a dizer a vocês, tá certo? Graças a Jesus Cristo, o amor de Deus, o caminho do Espírito Santo, esteja com todos nós, que assim seja. Amém.